Então, fala pessoal, estamos de volta para mais um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre trabalho de uma força, certo? Vamos lá para a aula. Então, vejam só, trabalho de uma força no conceito da física não tem nenhuma relação com o conceito de trabalho que a gente conhece no nosso cotidiano, né? De emprego, profissão, né? Não. O trabalho que a gente vai estudar aqui, ele está ligado com o conceito de energia, tá? A gente vai dizer que uma força realizou trabalho quando ela consegue transferir energia, tá? Então, trabalho, a gente vai estudar como sendo transferência de energia, tá? Na prática, a gente vai perceber que uma força realiza trabalho quando ela provoca deslocamento, tá? Então, vai ocorrer transferência de energia quando ocorrer o deslocamento, tá bom? Então, se a gente olhar aqui para essa figurinha, ó, tem um bloquinho, uma força é aplicada nele e o bloco é deslocado, né? Ele sai de uma posição inicial para uma posição final. Então, se houve deslocamento, houve transferência de energia, consequentemente, também houve trabalho realizado, tá? Então, a força realiza trabalho na prática quando ela provoca deslocamento, tá bom? Então, a gente vai ter trabalho, transferência de energia, ou seja, quando há deslocamento, tá bom? Então, vamos em frente. Ó, então, a mesma situaçãozinha aqui, uma força aplicada, realizou um trabalho porque houve um deslocamento. Então, como é que a gente calcula esse trabalho? Ó, trabalho é representado por essa letra grega aqui, tá? O nome dessa letra é tal, tá? Parece um T misturado com um G, né? Uma letra estranha, mas a gente vai utilizar ela nos livros. A maioria dos livros usam essa letra para representar trabalho, tá bom? Então, trabalho é calculado como sendo o produto da força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Então, observe que tem um ângulo aqui, e esse ângulo pode variar, né? E esse ângulo vai influenciar também na realização do trabalho. Então, o trabalho é o produto FD cosseno, ok? Então, ó, unidades de medida. Deslocamento tem que estar em metros, tá? A gente já conhece. Força tem que estar em newtons, a gente já conhece também, né? Estudo da força. E trabalho é joules, tá? Uma nova unidade de medida. E a mesma unidade de medida para energia também, né? Já que trabalho é transferência de energia, também vai ter a mesma unidade de medida. Okay? Então, por exemplo, se eu tenho um trabalho de 100 joules, isso quer dizer que a força transferiu 100 joules de energia para aquele sistema, tá? Então, a unidade de medida de trabalho é joules, ele representa a energia que foi transferida por tal força, tá bom? Então, trabalho FD cosseno, tá? Então, gente, prestem atenção porque a gente vai usar o conceito de trabalho também em Física 2 e em Física 3, tá? A gente vai estudar trabalho realizado por um gás, vai ter lá a primeira lei da termodinâmica, que envolve trabalho, tá bom? No terceiro ano, tem trabalho da força elétrica também, tá? Então, é importante a gente entender o conceito de trabalho, que ele vai ser aplicado nas próximas disciplinas também, bem importante, tá bom? Então, vamos falar um pouco do trabalho, alguns detalhes, né? Então, o trabalho, ele pode ser positivo e pode ser negativo, tá? Ele vai ser positivo, a força vai produzir um trabalho positivo quando essa força é favorável ao deslocamento. Ou seja, quando a força ajuda no deslocamento, ela é positivo. Então, o trabalho feito por ela é positivo. Então, na hora que a gente calcular o trabalho, né? Trabalho, você acabou de ver, é F vezes D vezes o cosseno, né? Vai ser positivo, sei lá, vai dar 50 joules positivos, tá bom? Então, ó, observe, o deslocamento aqui é para a direita, a força também está para a direita. Então, nesse caso, a força está ajudando, né, ao bloco a se deslocar, então o trabalho é positivo, a gente chama de trabalho motor. Então, trabalho motor é o trabalho positivo que ocorre quando a força é favorável ao deslocamento, tá bom? A gente pode perceber isso também analisando o ângulo aqui. Observe que tem um ângulo entre a força e o deslocamento, tá? Se esse ângulo estiver entre 0 e 90 graus, esse trabalho ele é motor. Se a gente observar, se eu pegar aqui, ó, esse é o sentido do meu deslocamento, certo? Vamos fazer uma análise aqui para ver se a gente consegue perceber melhor essa questão dos ângulos, tá? Esse é o meu deslocamento e a força que eu vou aplicar. Ó, concorda que assim é 0 grau? Ó, elas são paralelas. Ó. Uma reta está sobre a outra, elas têm a mesma direção e o mesmo sentido, o ângulo entre elas é 0. Se eu vier até aqui, ó, seria 90 graus. Né? Então, qualquer ângulo daqui até 90 graus, eu estou variando o ângulo, observe, eu estou aumentando, até chegar em 90. Então, qualquer ângulo entre 0 e 90, a força vai estar para a direita. Ó.
ela vai estar ajudando no deslocamento, tá? Então, na prática, a gente percebe que o trabalho é motor quando a força vai para o mesmo lado do deslocamento, né? E isso vai acontecer se a gente analisar em ângulos, quando o ângulo entre a força e o deslocamento estiver entre 0 e 90 graus, beleza? Então, trabalho motor, trabalho positivo quando a força é favorável. Já se a força for desfavorável, né? Se ela for contrária ao movimento, aí o trabalho vai ser negativo. A gente vai chamar de trabalho resistente, tá bom? Então, trabalho resistente, se a gente for calcular, na hora de fazer a conta, né? Quando ele for resistente, a gente vai colocar menos F vezes D vezes o cosseno do ângulo. Bom, então, nesse caso, vou ter que colocar o sinal de menos, porque é um trabalho resistente, ó. A gente observa aqui. Por exemplo, esse bloquinho verde, ele está indo para a direita. Ó. Observe, velocidade para a direita, ele está se deslocando para a direita. Deslocamento para um lado. Só que a força que esse cara está fazendo aqui, por um fio, está para o outro lado, para a esquerda. Então, essa força está atrapalhando o movimento. Ela é contrária ao deslocamento. Quando ela é contrária ao deslocamento, o trabalho realizado por ela, a gente vai dizer que é resistente, ok? Então, trabalho resistente é aquele que atrapalha o movimento, ele é contrário ao deslocamento, tá? Isso a gente percebe falar nos ângulos, quando o ângulo entre a força e o deslocamento fica entre 90 graus e 180 graus, né? Vamos fazer aquela mesma análise, ó. Analisar, dizer que nosso movimento é para a direita. E aí, ó. Se isso aqui for minha força, 90 graus, se eu pegar aqui, ó, 180, né? Lembre-se lá, isso daqui, ó, quando tá assim, né? Uma reta, esse ângulo é 180 graus. Então, se a gente pegar aqui a força de 90 graus até 180, observe que ela vai estar para a esquerda. Do 90 para cima, a partir que eu começo a descer, do 90 graus, aumentando o ângulo, ele vai estar sempre contrário. Então, entre 90 graus e 180, a força vai estar atrapalhando o movimento. Então, o trabalho vai ser resistente. Então, só recapitulando, trabalho motor, trabalho positivo, quando a força ajuda o deslocamento. Ângulo entre 0 e 90. Trabalho resistente, quando a força é contrária ao deslocamento, ou seja, vai ser negativo. Ângulo entre 90 e 180 graus. Beleza? Ótimo. Pronto, a gente tem aqui alguns casos particulares que a gente não precisa utilizar aquela fórmula lá do f de cosseno inteira, tá? São casos mais simples que vão ajudar a gente, tá? Vai facilitar a nossa vida. O primeiro caso é quando a força e o deslocamento têm a mesma direção e o mesmo sentido. Ou seja, quando o ângulo entre eles é de 0 grau, né? Então, observe. Força horizontal para a direita, deslocamento horizontal para a direita. Tem a mesma direção e o mesmo sentido. O ângulo entre eles é 0 grau. Se a gente aplicar aqui a fórmula, trabalho, força, vezes deslocamento, vezes o cosseno do ângulo, né? Aí a gente precisa lembrar, cosseno de 0 grau é 1, tá? Então, a fórmula fica trabalho igual a F vezes D vezes 1. Então, fica F vezes D vezes 1 é F vezes D, ou seja, a fórmula fica somente FD. Então, ó, quando a força for paralela ao deslocamento, ou seja, as duas tiverem mesma direção e mesmo sentido, a gente só utiliza F vezes D. Não precisa colocar mais o cosseno, tá? Então, fica mais fácil. Então, lembre-se, toda vez que for paralelo, né, tiver a mesma direção e mesmo sentido, a fórmula é F vezes D. Não precisa utilizar o cosseno. Tá bom? Isso vai aparecer várias vezes. Outro caso particular é quando elas têm ainda a mesma direção. Observe, as duas são horizontais, porém tem sentidos contrários. Nesse caso, o deslocamento está para a direita, a força está para a esquerda. E aí, entre elas, né, tem um ângulo de 180 graus. Está para cá o deslocamento, está para cá a força, o ângulo entre eles é de 180 graus. Tá? E aí, ó, se a gente aplicar aqui a fórmula, trabalho é F vezes D vezes o cosseno, a gente precisava lembrar que o cosseno de 180 graus é igual a menos 1. Tá? E aí a gente fica trabalho vai ser igual a força vezes o deslocamento vezes menos 1. O sinal de menos vem para frente. Menos F vezes D vezes 1. Ou seja, FD. Ou seja, de novo, ó, não vou precisar utilizar o cosseno. Mas lembre-se, deu negativo, porque a força é contrária, ou seja, é um trabalho
resistente, né? Força não é favorável ao movimento, ela é contrária ao deslocamento, uma para um lado, outra para o outro. E aí, quando elas forem assim, mesma direção e sentidos contrários, eu só vou aplicar menos F vezes D. Não preciso usar o cosseno de novo. Então, vai aparecer também várias vezes situações e isso aqui se aplica, tá bom? Terceiro e último caso particular. Quando a força e o deslocamento são perpendiculares entre si, ou seja, entre eles há um ângulo de 90 graus, tá? O que é que acontece quando o ângulo é de 90 graus? Vamos lá. Aplica a fórmula. Trabalho é força vezes deslocamento vezes o cosseno, nesse caso, 90 graus. E aí, tem que lembrar, quanto vale o cosseno 90? Aula de trigonometria, né? Cosseno 90 vale zero. Então, trabalho vai ser FD vezes zero. Quanto é zero vezes qualquer coisa? Zero. Ou seja, quando a força é perpendicular ao deslocamento, essa força não realiza trabalho, tá? Trabalho é zero. É zero porque o cosseno de 90 é zero. E como o trabalho depende diretamente do cosseno, o trabalho também vai ser zero. Então lembre-se, toda vez que você pegar uma força perpendicular, ou seja, de 90 graus, o trabalho por ela é zero. Ela não realiza trabalho. Vai ter pegadinha, tá? Vão ter exercícios que ele vai dar lá. Calcule o trabalho realizado por essa força. Só que você vai ter que analisar o ângulo e se perceber que o ângulo é de 90 graus, já bota lá. O trabalho é zero. Forças perpendiculares não realizam trabalho. Beleza? Vamos ver o que tem mais. Análise do gráfico. Ó, é comum aparecer exercícios de gráfico, tá? Aí vai aparecer para a gente o gráfico da força em função do deslocamento, tá bom? Se aparecer o gráfico da força em função do deslocamento, né? Força em função de distância, vai ter lá o gráfico. E se ele quiser que você calcule o trabalho, é só calcular a área embaixo do gráfico, tá? Então, o trabalho para o gráfico ele vai ser numericamente igual à área, tá bom? Então, se vier gráfico, é só a gente pegar e calcular a área, né? E pode aparecer trapézios. Tem que lembrar da fórmula da área do trapézio. Pode aparecer retângulos. Podem aparecer quadrados. E podem aparecer triângulos, tá? Tem que lembrar da fórmula de cada uma. Do trapézio, base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Retângulo, base vezes altura. Quadrado, lado ao quadrado. E triângulo, base vezes altura sobre 2. Ok? Então, são esses que vão aparecer. Ficar esperto, que é fácil, tá? Apareceu o gráfico, calcula a área. Ficar esperto com isso, tá bom? Vamos para o próximo. Pronto. Vou falar para a gente finalizar a questão de trabalho, o trabalho específico de duas forças, o da força-peso e o da força elástica. Vamos analisar aqui a situação. Ó. A gente tem uma bolinha que está aqui em cima, né? E a força-peso que atua para baixo. A gente já viu que força-peso atua em todos os corpos que tem massa, né? Então, essa bolinha tem massa, então tem força-peso atuando sobre ela. E a força-peso aponta sempre para baixo, né? Então, vertical para baixo. Então, essa bolinha está aqui e ele vai ser deslocado para cá. Então, uma força teve um deslocamento. Ela saiu de uma posição para outra e realizou o trabalho. Então, trabalho é igual a força vezes o deslocamento. Você fala, e o cosseno? Veja, o deslocamento não é vertical para baixo? Tem mesma direção e mesmo sentido. Primeiro caso particular, quando isso acontece, a gente não precisa utilizar o cosseno, não é? Lembre-se lá. Então, já estão aplicando um caso particular que a gente aprendeu. A força nesse caso é a força-peso, e o deslocamento nesse caso é uma altura, né? Quando o deslocamento é vertical, a gente chama de altura. Bota um H aqui. Força-peso, a gente já calculou. Como é a fórmula da força-peso? Peso é massa vezes gravidade, vezes a altura que já tem na fórmula. Então, ó, trabalho, vou botar um pezinho aqui, ó. Trabalho da força-peso é massa vezes gravidade vezes altura. Somente isso. Trabalho da força-peso, mgh, ok? E também, a força-peso, o trabalho realizado pela força-peso, ele pode ser motor ou ele pode ser resistente, né? Ele pode ser positivo e ele pode ser negativo. Então, ele serve, ó. O bloquinho tá aqui é o chão, tá? Opa. Uma bolinha, aqui é o chão, tá?
E eu vou descer essa bolinha. Ela vai vir de cima para baixo, tá? Então, a gente tem aqui a força-peso. Aqui a gente tem a altura. Né? E o movimento é de descida. Então, o deslocamento, vou bater aqui vermelho, ó. O deslocamento, nesse caso, é para baixo. Então, observe, peso e deslocamento, força e deslocamento tem o mesmo sentido. Então, na descida, o peso ajuda a descer, ajuda a cair, né? Então, se ele ajuda, ele é motor. Então, na descida, o trabalho da força-peso, ele é positivo, ele é motor, tá? Então, o trabalho da força-peso, ele é motor na descida. Se a gente for subir, né, a bolinha, ó, agora o movimento sendo de subida, a força-peso, ela continua sendo para baixo. A força-peso, ela sempre é vertical para baixo, né? Então, ó, tem aqui o peso para baixo, o movimento para cima. A bolinha vai subir, porque alguém vai fazer outra força, mas a força-peso, ela vai estar para baixo, dificultando, né? Contrário ao movimento. Então, na subida, o trabalho da força-peso é resistente. Então, na subida, se a gente fosse calcular o trabalho da força-peso, ele seria menos mgh, tá? Isso se fosse um movimento de subida, ok? Ficou claro aí? Trabalho da força-peso, mgh. Se for descida, positivo, porque o peso ajuda a descer. E se for na subida, negativo, porque o peso atrapalha a subir, ok? Uma coisa interessante do trabalho realizado pela força-peso é com relação à trajetória, ou seja, o caminho que o corpo faz. Então, ó, vê esse exemplo. Quadradinho azul, está aqui na posição A, vou trazer ele aqui para a posição B, tá? E vou trazer ele por três caminhos diferentes. O caminho 1, a gente vai fazer esse caminho 1, o caminho 2 e o caminho 3, ok? Então, veja. Vamos calcular. Trabalho da força-peso. É massa vezes gravidade vezes altura. Vamos lá. Vê se vocês concordam comigo que independente do caminho, seja o caminho 1, seja o caminho 2, ou seja o caminho 3, a massa do corpo é a mesma. A massa não muda, certo? A gravidade vai ser a mesma, independente do caminho, a massa é a mesma. A massa é a mesma e a gravidade é a mesma também, tá? E a altura? Observe, ele saiu de uma altura e chegou em outra posição. Ó, saiu do ponto A para o ponto B. O caminho 1, o caminho 2 e o caminho 3 partiram da mesma altura e chegaram no mesmo lugar. Ou seja, o H também é igual. Então, se a massa é igual, se a gravidade é igual e se a altura é igual, os trabalhos são iguais, independente do caminho. Então, o trabalho da força-peso, está aqui, ó, não depende da trajetória, não depende do caminho. Então, para esse caso aqui, ó, o trabalho da força-peso no caminho 1 é igual ao trabalho da força-peso no caminho 2 e é igual ao trabalho da força-peso no caminho 3. Então, fiquem espertos, que pode ter pegadinha, ele muda o caminho que o corpo faz, mas se ele não mexer na altura, o trabalho continua sendo o mesmo. O trabalho da força-peso não depende da trajetória, tá? Fiquem espertos com isso. Pronto. Como eu tinha adiantado, falar um pouco do trabalho da força elástica, tá? A força elástica, o trabalho da força elástica ele é construído da seguinte maneira. É feito o gráfico, é feito vários testes, né? Um trabalho experimental. E aí você pega a deformação sofrida pela mola e mede a força. Muda a deformação, mede a força. E aí constrói o gráfico com esses valores. E aí quando a pessoa constrói o gráfico, dá essa reta ascendente aqui, tá? Isso é um trabalho experimental. E aí o que acontece? Se eu tenho o gráfico da força em função do deslocamento, se eu calcular a área, a gente tem o trabalho. Mas lembre-se, eu estou falando da força elástica, lembra lá. Força elástica é o K da mola, que é a constante elástica, vezes o X, que é o quanto a mola se estica, que a gente chama de deformação da mola, né? Então, ó, voltando aqui, se a gente calcular essa área, a gente tem o trabalho da força elástica. Se eu tenho o gráfico da força elástica em função do deslocamento, se eu calcular a área, eu tenho o trabalho da força elástica. Então, o trabalho da força elástica é igual a essa área. Se é um triângulo, é base
vezes a altura sobre 2. Então, o trabalho da força elástica vai ser a base x, a altura é a força, dividido por 2 da fórmula. Então, o trabalho da força elástica vai ser x vezes... Quem é a força? Força é força elástica, ó. É K vezes x. K vezes x eu boto aqui no lugar do F. Fica K vezes x sobre 2. E aí, finalmente, a gente tem trabalho da força elástica vai ser... Vou botar o K para frente. Fica x vezes x ao quadrado. E dividido por 2 na fórmula. Pronto, então, o trabalho da força elástica a gente calcula dessa maneira. Kx ao quadrado sobre 2. Também, mais uma vez, trabalho feito pela força elástica, ele pode ser motor ou ele pode ser resistente. Ele pode ser positivo ou ele pode ser negativo. Quando é que isso acontece? Então, vamos lá. Vamos imaginar aqui uma mola, certo? Aí uma pessoa puxa para cá, certo? Uma força F, uma pessoa. Não é a força feita pela mola. Se uma pessoa puxa para a direita, imagine você puxando uma mola para a direita. Você vai sentir na sua mão a mola fazendo uma força. A força que a mola faz é a força elástica. Imagine, você puxou a mola para a esquerda, para a direita, perdão. Você sente a mola puxando sua mão para a esquerda. A força elástica é contrária à força que você faz, certo? Então veja, quando você puxa a mola para a direita, ela está indo para a direita. E a força elástica é para a esquerda. Então, se tem sentidos contrários, ela vai ser resistente. Então, tá aqui, ó. O trabalho da força elástica, ele é resistente enquanto a mola está se deformando durante a deformação. Então, quando a mola está sendo esticada, está indo para a direita, a força elástica é para a esquerda. Aí ela vai ser resistente, negativa. Agora, se eu soltar a mola, ela vai vir para a esquerda, ela vai retornar para a sua posição, né? E aí ela vai estar vindo para a esquerda e a força elástica também vai estar para a esquerda. Então, eles vão ter mesma direção e mesmo sentido, a força vai estar ajudando. Então, ela é motor. Então, quando a mola estiver retornando para a posição relaxada, o trabalho realizado pela força elástica é motor. E quando a mola estiver sendo deformada, o trabalho realizado pela força elástica ele é resistente. Ok? Então, a gente calcula o trabalho da força elástica, guarde bem essa informação, kx ao quadrado sobre 2, trabalho da força peso, mgh. Tá bom? Então, vamos lá. Para finalizar de conteúdo, ainda tem alguns exemplos para fazer, é falar da potência de uma força, tá? Potência nada mais é do que a rapidez com que o trabalho é realizado. Então, você mede uma máquina realiza tal trabalho. A potência dela vai ser medida pela rapidez. Se a máquina faz aquele trabalho rápido, ela é muito potente. Se ela faz o trabalho devagar, ela é pouco potente, tá? Então, potência é a rapidez com que o trabalho é realizado, tá bom? Então, quanto mais rápido você faz o trabalho, mais potente você é. Quanto mais devagar você faz o trabalho, menos potente você é, tá? Então, potência é trabalho sobre o tempo, trabalho realizado e o tempo gasto para realizar esse trabalho, ok? Aí lembre-se, esse trabalho pode ser trabalho de força-peso, pode ser trabalho de qualquer força, tá? Aí pode entrar aqui o trabalho realizado pela força. Aí lembre-se, trabalho, a gente viu que é força vezes deslocamento vezes o cosseno, tá? Então, potência seria, no lugar do trabalho, entra força vezes deslocamento vezes cosseno, dividido pelo tempo. Aí lembre-se o seguinte, lá no primeiro bimestre, distância sobre tempo. Distância sobre tempo é uma grandeza física. A gente já estudou que é a velocidade. E aí a gente pode escrever potência como outra fórmula. Tá? Pode ser aquela ou pode ser essa que eu vou falar. Fica força, isso aqui saiu e entrou velocidade, vezes o cosseno do ângulo. Então a gente pode calcular a potência dessa forma aqui também. Lembrando que vão ter casos, né? Em que a força paralela ao deslocamento, então nem precisa do cosseno. Aí quando isso acontecer, potência vai ser simplesmente força vezes velocidade, tá? Aqueles casos particulares aqui se aplicam também. Então, se o ângulo for zero, não precisa colocar o cosseno, fica força vezes velocidade, ok? Um detalhe importante é que a unidade de medida, tá? A unidade de medida de potência é o watts, tá? Então, quando você compra um aparelhozinho, né, elétrica na sua casa, televisão, liquidificador, ferro de passar, tem lá a potência, não sei quantos watts, tá? É a potência
daquele equipamento, tá? E a potência é o trabalho que ele faz um certo tempo, né? Então, quanto mais rápido aquela coisa funcionar, né? Maior vai ser a potência dele. Então, trabalho a gente vai medir em joules, tempo em segundos. Se for da fórmula aqui de baixo, velocidade em metros por segundo e força em newtons. Tá bom? Então, potência pode ser trabalho sobre tempo ou força vezes velocidade vezes o cosseno. Tá bom? Lembrando que a gente mede potência em watts. Vamos ver aqui alguns exemplos para a gente encerrar nossa aulinha de hoje. Então, diz assim, uma força constante de valor 10 newtons. Então, a primeira informação que a gente tem, vamos pegar. A força 10 newtons. Uma força constante de valor 10 newtons age sobre o corpo de massa 2 kg, o qual se encontra em repouso no instante t0. Então, ó, mais duas informações. Massa, 2 kg, e que ele partiu do repouso. Então, massa, 2 kg, e que ele partiu do repouso, velocidade inicial, 0. Ele fala aqui para ver a figura, mas não tem figura não, para você imaginar, tá? Ele fala assim, sabe-se que a força F é paralela à superfície horizontal. Ou seja, se é paralela, gente, é aquele caso que não tem ângulo, tá? Então, já que ele não deu a figura, vamos desenhar, vamos usar a nossa imaginação. Então, está aqui um bloquinho sobre uma superfície horizontal, é aplicada uma força, e ele diz que essa força é paralela, tá? Então, se é paralela, seria assim, não tem ângulo. Então, vai ser aquele caso, né? Que a gente não precisa utilizar o cosseno, tá? Com relação a tal situação, qual é o valor do trabalho executado pela força F no primeiro segundo de movimento? Então, ele quer que a gente calcule o trabalho no primeiro segundo, ou seja, o tempo é 1 segundo, tá? Então, vamos lá. Se a gente fosse calcular o trabalho nessa situação, trabalho seria força vezes o deslocamento, né? Não uso o cosseno porque ele disse que é paralelo. Força a gente tem que é 10 newtons, mas a gente não tem a distância percorrida. Mas a gente tem informação de velocidade e tempo. E aí a gente vai ter que utilizar aquelas equações lá de movimentos variados, tá? MR e V. Lembra lá de cinemática. Um conteúdo está dentro do outro. Não tem como estudar uma coisa e esquecer para aprender a outra. A gente vai ter que juntar todos os conhecimentos para resolver as questões, tá? Então, a gente vai ter que usar as equações lá de cinemática. Aí eu quero distância e tenho tempo. A fórmula lá de cinemática tem três, né? Tem a do vovô e vovó, Torricelli e sorvetão. Aqui trata de distância e tempo, é a do sorvetão, que é aquela S igual a S0, mais V0 vezes T, mais A vezes T ao quadrado, sobre 2, né? Então, se passar esse S0 para cá, aí ficaria S menos S0, que é o ΔS, né? Ficaria ΔS igual a V0 vezes T, mais A vezes T ao quadrado sobre 2. Tá? E esse ΔS é a distância, que é o que a gente está buscando. Aqui a gente chamou de D, por deslocamento, mas é a mesma coisa, né? Distância e distância. Então, a gente quer saber o ΔS, certo? O tempo, ok, a gente tem 1 segundo. Velocidade inicial, 0, ok? A gente não tem aceleração. E agora, o que, é que a gente faz? Não tem aceleração, mas tem força e tem massa. Segundo a lei de Newton, força é igual a massa vezes aceleração. Então, aceleração seria força sobre massa. Força 10, massa 2, aceleração 5 metros por segundo ao quadrado. Então, ó, primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre, né? Na verdade, ao contrário, né? Segundo bimestre, terceiro bimestre, quarto bimestre. Então, veja, um conteúdo dentro do outro. Então, ele não pode separar os conteúdos, tá? A gente vai aprendendo uma coisa para ir utilizando lá na frente. Então, agora eu vou substituir aqui a aceleração. Ó. Ficaria ΔS igual velocidade inicial 0, o tempo é 1, mais aceleração 5, o tempo é 1 ao quadrado, sobre 2. Fica 0 vezes 1, 0, então some, né, esse termo. 1 ao quadrado é 1, 1 vezes 5, 5. 5 dividido por 2, 2 metros e meio é a distância percorrida. Pronto. Então, ó, peguei esse A, joguei aqui. Vou pegar esse 2,5, vou jogar aqui. Então, o meu trabalho vai ser força 10, a distância 2,5. 10 vezes 2,5, 25. Unidade de medida de trabalho, joules. Então, 25 joules de energia foi transferido por essa força aí. Tá? Então,
trabalho, força de deslocamento, mas para a gente chegar lá, né, ó, tivemos que usar outros conteúdos também. Bom, então esse assunto vai ser assim, uma coisa puxando a outra. Vamos ver mais um exemplo aqui. Um halterofilista eleva um conjunto de barra e anilhas cuja massa total é 200 kg. Inicialmente, o conjunto estava em equilíbrio estático, apoiado sobre a superfície do piso. O halterofilista eleva o conjunto até uma altura de 2 metros em relação ao piso. O movimento de elevação do conjunto foi realizado em um intervalo de tempo de 4 segundos. Considere o módulo da aceleração gravitacional terrestre como 10 metros por segundo ao quadrado. Ele quer saber a potência média gasta pelo halterofilista para levar o conjunto de barras e halteres, tá? Então, informações que ele deu. A massa que ele vai levantar é de 200 kg, que a altura é de 2 metros, que o tempo gasto foi de 4 segundos. Ele disse que a gravidade é 10, mas a gente já sabe que ela é 10, né? E aí ele quer saber qual é a potência. Tá? Então a gente viu que potência é trabalho sobre tempo, né? Nesse caso, ó, o halterofilista, se eu consigo desenhar uma coisinha menos feia, aqui, né, tem esse negocinho que tem 200 quilos, e aí ele vai levantar isso aqui, ele vai ficar assim, né? Pronto, ele levantou isso aqui, uma altura de 2 metros. Então seria mais ou menos isso. Nós vamos quer saber a potência gasta pelo halterofilista. Então vamos lá. Para ele levantar isso aqui, ele teve que vencer a força peso, né? Ele teve que vencer o peso desses halteres aí, dessa barra com halteres, né? Então teria que ser a potência trabalho da força peso dividido pelo tempo. Então a potência seria quem é o trabalho da força peso? Massa, gravidade, altura, dividido pelo tempo. Então, potência, a massa 200, a gravidade é 10, a altura foi dada 4, e o tempo, não, perdão, a altura é 2, né? O tempo que é 4, a altura é 2, dividido por 4, que é o tempo. Então, 200 vezes 10, 2.000, 2.000 vezes 2, 4.000. 4.000 dividido por 4 dá 1.000. Tá? Unidade de medida de potência, watts. Bota o W aqui, ok? Então aí, ó, mais uma questão de potência envolvendo trabalho. Beleza, gente? Então era isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Espero que tenham gostado, tenham entendido. Fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.